Pessoal, mais um podcast Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. E hoje trouxemos um tema muito interessante, que é o tema dos laboratórios forenses. Particularmente, a gente vai falar sobre o Instituto Laboratorial Forense aqui do Maranhão. E para isso, trouxemos Bruno Ribeiro para falar com a gente como é o funcionamento do laboratório. Muita gente pergunta, muita gente tem curiosidade. E Bruno, se apresente. Olá, Carol, muito obrigado pelo convite. Finalmente deu certo, né? Finalmente deu certo. A gente faz tempo que a gente quer gravar. Tanto tempo pedindo, né? Só falta cumprir agora aquele outro compromisso da postagem no Instagram. Que a gente vai falar depois. Em breve, isso. Bom, eu sou o Bruno Ribeiro, sou farmacêutico bioquímico de formação, sou mestre e doutor em ciências da saúde. Falando um pouquinho da minha experiência profissional, a minha vida profissional começou no Tribunal de Justiça, onde eu trabalhei por 10 anos no laboratório de DNA do Tribunal de Justiça, que não tem uma finalidade pericial criminal, né? O laboratório do Tribunal de Justiça, ele é exclusivamente destinado à investigação de paternidade. Então, a minha experiência com laboratórios, ela nasce lá na genética, né? Nossa, tá aí, eu não sabia. E aí, eu fiquei 10 anos nesse laboratório, depois passei no concurso da perícia e, desde então, atuo na perícia, né? Desde 2016, eu trabalho no ILAF, inclusive. Desde o início, sempre fui lotado no ILAF, né? Não teve vontade de ir pro IGF ou... Inicialmente... 2016 foi o ano, né, que inaugurou. Isso, mas inicialmente eu até manifestei esse interesse, né, pelo fato de que eu trabalhava com genética, mas naquele momento me parece que o ILAF precisava mais de peritos, né, e eu acabei sendo lotado para lá. Até já apareceu o convite em momentos posteriores para ir para o IGF, mas hoje a minha casa... É o ILAF. É lá que eu fiz as minhas raízes. Olha, a gente nem conhece às vezes, né, a história dos peritos. Que bom, Bruno. Vamos falar sobre o Instituto Laboratorial Forense. Vamos falar como funciona, os setores. O ILAF, ele nasce em 2015, né? Antes disso, o laboratório pertencia à mesma estrutura do ICRIM. Sim, eu lembro. Eu cheguei nessa época, viu, gente? Que eu cheguei em 2010. Exames biológicos, exames químicos, toxicológicos e, inclusive, a genética, né? Que hoje tem o IGF. Já até teve podcast aqui sobre o IGF, né? Tudo pertencia ao ICRIM. Então, o ILAF, ele nasce em maio de 2015, salvo engano. Não sei se é mais exatamente, mas acho que é isso. Maio de 2015. Como uma estrutura laboratorial independente, como um instituto de perícia, né? Assim como tem o ICRIM, o IDENTE, o IML, o ILAF é um instituto à parte, né? Que continua no mesmo local, continua no mesmo local, mas agora com um status de instituto, né? E isso foi muito bem-vindo, porque a demanda tem crescido muito ao longo dos anos, né? Então, ter um instituto laboratorial voltado para as análises laboratoriais de maneira independente, né? Foi um ganho muito grande para a perícia. E hoje o ILAF ele é dividido basicamente em 4 serviços, né? Nós temos o serviço de gestão da qualidade, cuja função principal é a padronização de procedimentos, inclusive com a emissão dos POPs, procedimentos operacionais padrão, que quem trabalha em laboratório sabe que é essencial, né? Não dá para cada perito fazer análises laboratoriais da sua cabeça. A gente tem que seguir um procedimento padrão que qualquer perito possa executar, né? Simplesmente observando o que está descrito ali. Nós temos também o serviço de biologia forense, que funciona no expediente, né? Que analisa vestígios biológicos que tenham relação com crimes contra a vida, contra a pessoa ou contra o meio ambiente. Temos a toxicologia forense, que se ocupa das investigações toxicológicas. Nosso principal demandante, no caso da toxicologia forense, é o IML, quando é necessário algum tipo de esclarecimento a respeito da causa-mortes. O médico do IML decide que matriz ele vai coletar. Pode ser sangue, pode ser urina, pode ser conteúdo estomacal ou fígado. São as 4 matrizes que o laboratório trabalha hoje. Então, ele encaminha para a gente lá especificando que tipo de pesquisa ele quer que nós façamos, né? Se existe suspeita de intoxicação por medicamento, por pesticidas, o que quer que seja.
E existe o nosso carro-chefe, o quarto serviço do laboratório, que é a química forense. A química forense é responsável aí por algo em torno de 60% das ocorrências que nós recebemos anualmente são da química forense, porque é na química forense que nós analisamos as drogas de abuso, né? As drogas ilícitas. E, inclusive, elas são a maior parte da nossa demanda. E é o único serviço do ILAF que funciona em regime de plantão. A toxicologia e a biologia não funcionam em regime de plantão. Somente a química forense, especificamente drogas de abuso. Tem outros tipos de análises feitas no serviço de química forense, mas não funcionam no plantão. Quando a gente, por exemplo, recebe uma amostra de efluentes, uma demanda lá de meio ambiente, né? Para fazer pesquisa de pesticida em uma água, de um rio, de um lago, isso não funciona no plantão. Até é recebido durante o plantão, mas não é analisado no plantão. É analisado por um perito do expediente posteriormente. Então, o ILAF hoje tem essa estrutura bem ampla, né? De 4 serviços. Nossa. Quantos peritos, Bruno? A gente tem, nossa, olha, hoje acho que são 19 peritos, contando os gestores, né? Mas no plantão nós temos, no momento, acho que 8 peritos. E é bom falar, nosso público aí, muita gente que quer ser perito, concurseiros de plantão, eles perguntam muito se eu trabalhar no laboratório, eu vou trabalhar no expediente. A gente está vendo que tem setores que podem trabalhar no plantão. Isso. E como é dentro do laboratório que vocês são destinados ali àquela área? Por afinidade? Eu gosto da biologia, eu vou... Como é que funciona? Então, hoje o nosso diretor, Dr. Rogério, ele é bem aberto ao diálogo, né? Então, isso tudo é conversado, né? Hoje, por exemplo, eu saí do plantão e vim para o expediente. Tá no expediente agora? Inclusive isso foi um convite dele, né? E foi uma experiência boa, porque o plantão, querendo ou não, a gente vai passando o tempo, né? Os ossos vão envelhecendo, não temos mais idade para isso. Vai ficando pesado. Deixa pro pessoal mais novo que tá chegando. E aí tudo é conversado, você manifesta interesse. Quando surgir a oportunidade, você pode ser realocado dentro do próprio instituto. Aí tá hoje onde? Os peritos do plantão, eles são exclusivos do plantão, né? Sim. Eles trabalham exclusivamente com o plantão da química forense. Sim. Exceto quando vão cobrir férias de alguém, porque a gente tem um quantitativo de peritos que ainda é pequeno. Toda perícia é assim, né? No estado inteiro. A gente precisa de mais peritos. No Brasil. Né? A gente precisa de mais peritos, né? Inclusive, teremos concurso muito em breve, né? Se Deus quiser. Acabamos de ter aí alguns peritos nomeados. Isso é sempre muito bem-vindo. E por causa dessa limitação de pessoal, às vezes o perito do plantão ele acaba cobrindo ali um expediente da biologia durante as férias de alguém. Mas hoje a gente está muito mais organizado nesse sentido. Hoje no expediente, respondendo a tua pergunta, eu estou responsável no momento pelos exames da química que não incluem as drogas de abuso. Então todas as outras demandas de química forense, incluindo a análise de efluentes ou de materiais brutos, né? Como já chegou lá pra gente, um frasco contendo alguns comprimidos, o delegado tem interesse de saber do que se tratava aquilo, e aí isso tudo é analisado pela química forense. Muito em breve eu devo estar sendo deslocado para toxicologia forense. Toxicologia, que vai ser um dos nossos focos hoje. Bruno, na verdade vamos falar logo disso, né? Porque todo mundo quer saber. Gente, a gente está tendo muitos casos, né? Não é novidade aí, muitos casos de envenenamento. Inclusive, eu sou uma pessoa viciada em podcast e viciada em casos criminais. Estava assistindo agora o caso da Larissa. E, assim, um caso de envenenamento todo dia tem. E a gente teve um aqui no Maranhão recente e também que ganhou muita repercussão, que foi o caso do envenenamento do ovo de Páscoa, né, Bruno? Inclusive, teve, como eu tô falando, a repercussão nacional, inclusive o Fantástico, né, esteve aqui no Maranhão. Vamos falar um pouquinho desse caso, Bruno? Então, o Fantástico, de fato, foi até o ILAF, né, para conhecer um pouco mais de como aconteceu a perícia laboratorial, né? Que é o nosso ponto específico ali de atuação. Nós recebemos no ILAF apenas os extratos, né? Porque essa ocorrência, esse caso não aconteceu aqui em São Luís, foi em Imperatriz, não foi isso? Foi Imperatriz. Imperatriz, e aí os peritos de Imperatriz é que são responsáveis pelo caso. Então,
Como as análises instrumentais, elas no momento estão concentradas aqui na capital, então eles fizeram os extratos do material lá e enviaram para a gente aqui, né? Certo. E aí, acho que a gente chegou a receber material bruto também, de alguma coisa lá para analisar. Não lembro exatamente o que foi que veio bruto, o que foi que veio extrato. Mas, até foi falado isso lá na entrevista do Fantástico, nós analisamos todos os materiais que foram apreendidos pela polícia na bolsa dela, né? Tinha luvas que ela utilizou para manipular o material, tinha colher, tinha vestígios do próprio chocolate, e tudo isso foi analisado. E todos eles foram positivos para a substância Terbufos. Que fique claro, a gente está falando aqui da substância porque isso é público e notório. Isso não é segredo, não é sigilo de justiça, nada disso. Isso foi divulgado amplamente. O Fantástico até evitou falar da substância e eu concordo. Eu entendo o porquê, né? Tem informações que, de repente, não vem ao caso você veicular num programa daquele alcance, né? Como Fantástico. Mas a imprensa local noticiou, né? O Terbufos talvez seja um nome menos familiar, menos conhecido para a maioria das pessoas, mas hoje é a substância ativa do chumbinho, né? Que é usado popularmente como veneno de rato. Sendo que, na verdade, o Terbufos é um agrotóxico, né? Ele é uma substância controlada. Mas, infelizmente, ele acaba sendo desviado e vai sendo usado para a produção de raticidas. E só uma informação para as pessoas, tá? Essa substância tão perigosa, né, que foi usada nesse caso do ovo de Páscoa, ele não é um bom raticida. Por que ele não é um bom raticida? Porque as espécies se adaptam, né? Já dizia Darwin, não é isso? Então, quando o primeiro rato tem contato com a substância e volta para o ninho muda de lugar. Igual aquelas armadilhas que tem para pregar o rato no chão, que prega a patinha dele. Depois que os outros ratos olham o primeiro preso lá, eles não passam mais por ali. Então, você não vai conseguir controlar um problema de infestação de ratos na sua casa utilizando essa substância. E você ainda por cima pode se sujeitar a acidentes com crianças, com animais domésticos e, no caso de pessoas mal intencionadas, dando a elas uma ferramenta que pode culminar nesse desfecho que a gente viu aí no caso dos ovos de Páscoa, né? Então, as nossas análises, voltando ao caso, deram positivas para o Terbufos, mesma substância que foi encontrada nas matrizes biológicas das vítimas. Que foram 3, né? 3, tanto da mãe que sobreviveu, quanto das crianças que foram a óbito, né? Então, a substância que foi encontrada nas luvas, na bolsa da mulher que foi presa, foi a mesma substância que nós encontramos nas matrizes biológicas das vítimas, tanto a mãe que sobreviveu quanto das crianças que foram a óbito. E embora a gente não faça análises quantitativas, né, a gente consegue ter uma noção ali pelos resultados de que as crianças ingeriram uma quantidade bem maior, né, do que a mãe. Provavelmente por isso a mãe tenha ainda sobrevivido, né? E as crianças acabaram tendo aquele desfecho que a gente já sabe. Gente, né? isso é muito triste, porque tá tendo um efeito aí, né? De tanta gente morrendo envenenada também, Isso. porque assim, a internet também propicia isso. As pessoas acabam vendo, pesquisando. Pesquisam. Também tem isso, pesquisa. O caso que eu verdade. estava assistindo era isso. Ela pesquisou primeiro na internet sobre venenos. É sempre assim, né? Sempre tem um preparo, né? Um preparo. Quando é um crime premeditado, geralmente tem esse tipo de preparo. Então, muito embora o Fantástico não traga o nome da substância, qualquer pessoa que quiser saber vai pesquisar e vai encontrar. Na internet. Porque foi divulgado, né? Em alguns veículos locais. Aqui. Na verdade, vários. Na internet, pelo menos eu olhei um monte de por isso que lugar. É por isso que quem divulga informações tem que ter muita responsabilidade, né? Sobre o que está fazendo. Isso vale para a TV e vale para a rede social, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que diz. Até mesmo enquanto peritos, eu sou muito a favor que a gente divulgue a perícia, para que as pessoas saibam o que faz o perito criminal, o perito oficial, né? E dê valor a nossa categoria. Porque muitas vezes a gente não está lá na mirante dando entrevista. Então, a gente tem que divulgar, mas a gente tem que divulgar com responsabilidade. Para que a gente não acabe municiando um potencial infrator para que ele... Não existe crime perfeito, né? Mas para que ele eventualmente dificulte uma atuação pericial. Então,
desde que seja feito com responsabilidade, eu sou muito a favor disso. Verdade. E falando, gente, desses casos aí de envenenamentos, a gente tem aqui um protagonismo muito grande de uma perita que é a Ione, que lançou um livro, né, no Congresso, no CNC, que a gente fez aqui em 2024, um caso de envenenamento. O livro é sobre envenenamentos e ela vai lançar um agora de pesticidas. Então, sim, a gente também fica muito orgulhoso aqui. Esse nós de ficamos envenenamento, muito... nós participamos do livro, nós também né? participamos. Ela foi a coordenadora, Sim. né? Eu que escrevi teve o livro... toda a ideia, que teve... Que se movimentou para que o livro fosse lançado. Eu escrevi o capítulo sobre plantas venenosas, tu escreveste Eu fui sobre... reprodução simulada. Reprodução simulada. Eu já tive um caso de reprodução simulada. Falando em livro... Envolvendo envenenamento. Falando em livro de toxicologia, Carol, sabe qual foi o primeiro livro de toxicologia lançado na história? Qual? A Bíblia. Sabia? Nossa. Tá aí. É um projeto meu pro futuro. Eu quero falar um pouquinho sobre evidências farmacológicas e toxicológicas que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia está recheada disso. Uma delas, por exemplo, né, só para ilustrar, livro de Juízes, capítulo 13, quando o anjo aparece para a mãe de Sansão e anuncia que ela dará luz a um filho, né? Ele diz para ela, a partir de agora, não consumirás vinho nem nenhuma bebida fermentada. O termo vinho na Bíblia, às vezes ele está relacionado à bebida alcoólica, mas às vezes ele está relacionado aquele suco de uva concentrado que a gente compra que não tem álcool. Nesse caso, por isso que ele fala, não tomarás vinho nem nenhuma bebida fermentada. Ele está se referindo ao álcool, que é desaconselhável o consumo durante a gestação. Detalhe, o livro de Juízes está no Antigo Testamento, então ele foi escrito antes da vinda de Cristo ao mundo. E o anjo já anunciava para a mãe de Sansão os efeitos tóxicos do álcool sobre o feto. Mas enquanto ciência, nós só viemos a elucidar isso na década de 70. Então o que nós só viemos a elucidar de fato na década de 70 já é descrito no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, né? Hoje a gente sabe que o álcool, na antiga categoria do FDA, né, para riscos na gestação, ele está com categoria X, né? O consumo dele é completamente proibido porque ele pode causar uma formação fetal. Então a Bíblia está recheada disso. Tu me falou agora, lá em casa tem um livro que meu pai... Um livro do meu pai que fala, e a Bíblia tinha razão. Todas as evidências, sabe? Muitas evidências que a Bíblia traz. Me permite trazer mais uma que eu adoro também. Fala, pode falar. Filho, eu tô aqui. Eu até abri aqui para ser mais fiel à passagem. Olha só. Provérbios capítulo 23, tá? Verso 31. Escrito por Salomão, né? Olha o que ele diz. Salomão que diz assim, ó. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho. O que ele quer dizer aqui? Ele está se referindo ao vinho bebida alcoólica, né? Como eu falei no começo, a Bíblia se refere ao vinho também como não sendo uma bebida alcoólica, simplesmente o suco da uva. Por que quando ele está vermelho, ele fala que não se deixa atrair? Porque significa que ele tem gás carbônico, né? Fermentou, bebida alcoólica. Quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente. O que Salomão queria dizer aqui? Tal como o veneno de serpente, o álcool não te pega de uma vez. Ele vai te pegando devagar, né? No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas. Tem versões da Bíblia que fala, seus olhos olharão para mulheres estranhas. Está se referindo o quê? A desejar outras mulheres que não são as suas, né? A começar a ter alucinações, né? E sua mente imaginará coisas perversas. Mais uma vez, referindo às alucinações. Você será como quem dorme no coração do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. O que acontece com alguém que está em alto mar, lá em cima no mastro? Enjoo, não é? Você dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Ele está se referindo aqui ao efeito analgésico e hipnótico do álcool, né? Bateram em mim, mas nem percebi. Quando despertei deste sonho para tomar mais um trago? Quando despertarei deste sonho para tomar mais um trago? Ele está falando do potencial de abuso, né? De vício no álcool. Então, nessa pequena passagem de Provérbios aqui, Salomão descreve todos os efeitos que nós conhecemos hoje como possíveis efeitos tóxicos.
Nossa. do álcool. Então a Bíblia é um Fantástico. livro de toxicologia, o Tá mais vendo? antigo do mundo. Nossa, gente, tá vendo? É Super muito aqui. Inclusive, São muitas informações. eu sempre, nas minhas aulas, né, eu não falei no começo, mas eu, além de perito, eu também sou professor, né, de graduação e pós-graduação. Nas minhas aulas eu faço questão de sempre citar alguma coisa da Bíblia, porque quando a gente compra uma TV, a gente nem sempre lê o manual, né? A gente vai forçando ali, mas tem hora que a gente se sente forçado a abrir o manual para ver uma coisinha que a gente não entendia, né? E a Bíblia é o nosso manual de vida, né? É como a gente deve se comportar, como a gente deve caminhar nessa terra. Então, inclusive, eu Realmente. comecei a ler ano passado a Bíblia, tá? Eu tenho 40 anos e eu comecei a ler em abril do ano passado. Só que de lá pra cá eu nunca mais parei. E aí, à medida que eu vou lendo, eu vou me deparando com essas passagens. Mas aí que eu fico pensando, porque tem que ter uma interpretação. Tem, isso. Porque tem todo o contexto da época. Isso. Eu vou me deparando com essas passagens e vou olhando e falando, que coisa fantástica, né? Porque eu nunca tinha lido também. Eu comecei a ler de um ano pra cá. Nossa, tá me influenciando a ler, viu? A Bíblia. Já li faça tantos livros e a Bíblia eu não li. Ainda. Eu também ainda não havia lido. Nossa, Bruno. E tá sendo a melhor leitura da vida, né? De tantos livros que eu já li. Mas tu é evangélico, né? Sou evangélico. Gente do céu. Bruno também é cultura. Nossa. Amigo, vamos falar aqui uma coisa super, na verdade, aqui, mudar aqui. Histórias que as pessoas gostam muito de saber. Histórias que vão pro ILAF, histórias engraçadas. Uma história. Quando tu me perguntaste mais cedo, falei assim, quando tu me histórias mandaste, engraçadas. quando tu me mandaste Porque, um gente, roteiro, eu como perita da externa, meu Deus, é só o que tem. Quando tu me mandaste falando de tentar lembrar de uma história engraçada, eu fiquei, nossa, o que pode ter tido de engraçado, né? Porque no meio de um plantão ali os plantões de LAF sempre foram muito movimentados, né? Então a gente não tinha muito tempo de sorrir, não. Mas eu lembrei de um episódio que aconteceu em 2017. Eu tava no plantão, que aí no ILAF a gente brinca quem é o perito mais pé frio, né? Ai, aquele meu perito Deus. que tudo acontece eu era no mais plantão pé dele, frio, né? Meu Deus, era o meu Por caso. sorte não era meu caso, eu também não vou citar o nome dos colegas aqui que são os pé frios de hoje, né? Pra não, enfim, deixar a fofoca pra... O que faz a fofoca é o nome, né? Mas no meu plantão, nesse dia, chegou uma ligação da Senarc, Superintendência de Narcotráfico. Quando a Senarc liga, a gente sabe que não é pouca coisa, não é Meu pequena Deus. apreensão. É muita, mas é muito o quê? É muito 100 o quê? quilos, 200, 300 quilos de droga. E normalmente eles pedem que nós nos desloquemos até a sede da Senarc, por questão logística, né? Você transportar 300 quilos de droga da sede da Senarc até o ILAF. E não vai né? ter onde botar. Então a gente vai até a Senarc. E a gente já estava acostumado com isso. Ligaram, a gente fez o procedimento padrão de sempre. Fomos eu, perito do plantão, mais um perito auxiliar. Nessa época tinha 2 plantonistas, né? Ao mesmo tempo. O segundo plantonista assumiu o plantão e eu fui com o auxiliar. Levei uma balança pequena, de 30 quilos, aquelas balanças de mão mesmo. E aí, quando nós chegamos lá na sede da Senarc, tinha uma Scania parada na porta, né? Aí o auxiliar ainda brincou comigo e falou assim, eita, Bruno, já pensou se isso aí... Se era isso aí que tava com a droga? Eu disse, tá repreendido. Para com falar uma besteira dessa não, rapaz. Aí quando nós entramos, o investigador olhou pra gente, começou a sorrir e falou assim, só vieram vocês 2? Aí eu falei, só, por quê? Aí ele saiu sorrindo, todo mundo começou a sorrir, e vem comigo aqui. Aí ele abriu a porta, tem essa foto na Mirante. Nossa. Eles haviam descarregado a Scania, todas as paredes da sala que ele abriu tinham droga quase até o teto. Foram Deus. mais de 3.000 quilos de maconha apreendidas. Meu Deus. Foi a maior apreensão de drogas do Maranhão, né? E aí foi justamente no meu plantão. Então aí bateu aquele desânimo, né? Aquela sensação, o que eu vou fazer agora? Que a gente tem que tirar a massa bruta e líquida, né? Meu Deus. E aí tinha que pesar tudo, não tinha jeito. Como é que eu vou carregar 3 toneladas, eu e mais um auxiliar, né? E aí a gente ligou para o instituto e aí a doutora Gislin, que era a diretora da época, né? Convocou todo mundo que estava lá. Ficou só um perito no instituto para não fechar as portas e fomos todos para sair da Senarc. Pedimos emprestado a balança do IML de pesar pessoas, né? Porque era muita coisa. Meu Deus. Eu nem lembro em quantos nós ficamos lá. Eu sei que foi uma força-tarefa, foi muita gente, né? E quanto tempo para vocês finalizarem? Acho que a gente ficou lá umas 3 a 4 horas, viu? Mais ou menos isso. Porque aí a gente vai tirar a massa bruta líquida, faz a amostragem, né?
faz todo o procedimento de custódia, de devolução, porque no momento, embora a droga não tenha saído de lá para o ILAF, no momento em que nós estávamos manipulando a droga, ela estava sob nossa custódia. Sim. Então a gente toma muito cuidado com a cadeia de custódia. Sim. Então a gente no final finaliza com a devolução da droga seguindo todo o procedimento de custódia, né? Com toda a documentação, e voltamos para o instituto para fazer a análise química e a liberação do laudo preliminar e posteriormente do laudo definitivo, né? Mas aí foi um dia que tinha tudo para ser um dia super pesado, denso, né? Pelo cansaço, pela preocupação, acabou sendo um dia até divertido, a gente sorria muito da situação. E a Mirante, inclusive, bateu uma foto minha, né? Eu tava sozinho dentro da sala nesse momento. Deus, tadinho. E o repórter meio que abriu um pouquinho a porta. Eu E tava lá botou. dentro olhando com o braço cruzado. Essa foto tá na Mirante Tipo até. assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Depois a gente pode tentar colocar ela aí no podcast pro pessoal ver. Assim, eu tô de costas, né? Aparece o nome, perícia criminal, né? E eu tô de braço cruzado olhando para aquilo. Os colegas brincam que eu tava ali pensando na vida, o que eu ia fazer da minha vida e tal. Fazer? Mas na verdade eu estava tentando fazer uma estimativa do número de pacotes, né? Porque estava enfileirado, eu estava tentando conferir ali, né? E estava perguntando também onde é que eu tinha me metido, né? Gente, é engraçado porque assim, as pessoas pensam, laboratório é mais muito monótono, não acontece nada, sabe? A Esther, né, que acontecem todas as histórias mais loucas. Mas no laboratório também acontece muita coisa. Acontece. E vocês precisam sair, às vezes viajar durante um plantão para alguma situação, por exemplo, como essa? Então, já aconteceu. Como é que funciona? Já e é o aconteceu. plantonista que vai, né? A gente tem uma escala. Quando precisa fazer viagem, né? A gente tem uma escala de viagens lá. Uhum. Já aconteceu, por exemplo, de a Polícia Civil fazer uma operação para coibir tráfico de drogas na fronteira do Maranhão. E aí precisava que um perito acompanhasse para fazer os testes lá na hora, né? Para dar o flagrante. E aí o perito vai junto, né? Quando precisa sair, mas é dentro de São Luís, exemplo. Porque de praxe vocês trabalham realmente Isso. dentro. A nossa função a priori é dentro do laboratório. A gente trabalha principalmente ali da porta para dentro, que a gente costuma dizer, né? Mas há situações que a gente precisa sair. Exemplo, suspeita de venda de combustível adulterado por postos de combustível. Quando a coleta vai ser no posto de combustível, o perito do plantão se desloca até o posto para fazer a coleta. Sim. São situações que a gente acaba precisando sair, né? E esse caso, como eu falei, da Senarc, né? Quando tem veículo também na Senarc, veículo suspeito de transportar droga, a gente se desloca até a Senarc. Normalmente esses veículos não estão rodando, né? Então a gente vai até lá para fazer coleta de vestígios, né? Inclusive teve um caso bem interessante dessas coletas de vestígios comigo também, que é um verdadeiro engenheiro criou um mecanismo para esconder droga no carro, né? Ele estava escondendo a droga dentro do compartimento do airbag. Só que para abrir, era toda uma... Eu lembro, eu tenho até esse vídeo aqui no celular que eu gravei, porque eu achei interessante. Tinha que dar a partida elétrica no carro. Se você ligasse o motor, não funcionava. Tinha que dar a partida elétrica no carro e ligar o farol alto. Aí você ligava esses dois mecanismos e vinha passando a mão no teto do carro e tinha um botãozinho que você apertava. Destravava o mecanismo lá. Fazia o barulhinho, né? Destravava o compartimento do airbag e a droga tava... Gente, é muita Então inteligência inteligência para o crime, para o mal, né? Então a gente já chega lá para fazer a coleta do vestígio, mas nesse caso não pode esconder como quiser, que tem um cachorro lá, né? Tem um cachorro. Gente, não tem crime não adianta perfeito, esconder. não adianta, que você não consegue. Sempre... Não adianta. Na verdade, eu penso realmente, se tiver investigação, se tiver realmente uma equipe, não tem como, né, não ser punido. Gente do céu, muita coisa. Bruno, vamos falar agora. Que a gente já começou a falar, só que a gente vai continuar. Falar um pouquinho da questão das redes sociais. Gente, o Bruno, quem não segue, né, por favor, Sigam ele vai aí, dar o Instagram dele. Do Básico ao Fármaco. Do Básico ao Fármaco. O Bruno, ele é assim, ele é um blogueiro, tá? Um blogueiro, assim, que eu admiro muito a criatividade que ele tem. Mas a gente, brincadeiras à parte, a gente fala blogueiro, eu nem gosto muito de usar esse termo, porque as pessoas, né, não... Geralmente a gente usa num sentido ruim. Tem um preconceito. Tem um preconceito, mas a gente está falando aqui de usar a rede social para
informar, né? Para informar. E no caso do Bruno, ele consegue, eu falo que é até assim, traduzir, né, conceitos científicos que têm a ver com medicamentos de uma forma muito lúdica. E, Bruno, como foi? Como é que foi esse start para começar a gerar esse tipo de conteúdo na internet? Como é que foi isso? Já tem, acho que mais ou menos aí uns 4 anos, surgiu o interesse de começar a fazer umas postagens. A primeira, inclusive, eu fiquei até de madrugada fazendo um carrossel. Eu era péssimo com cores, artes, enfim. E entre idas e vindas, a gente faz um pouco, faz um pouco, para. Eu fui percebendo, e fica essa mensagem também para outros profissionais, né? A internet está só no começo, né? As redes sociais, né? O alcance das redes sociais estão só no começo. Para você ter uma ideia, eu vi esse dado recentemente da própria Meta. Somente em janeiro de 2025, os anúncios do Instagram chegaram a 1,74 bilhão de pessoas no planeta. Isso quer dizer que aproximadamente 22% da população do planeta viu algum anúncio no Instagram somente em janeiro de 2025. É um alcance surreal. Então, o alcance é surreal. Esse espaço hoje, ele está sendo ocupado por memes, fofocas, sim, e muitas vezes por pessoas que propagam desinformação. Sim. Algumas de maneira proposital, outras por falta de conhecimento mesmo, de formação. Algumas eu vejo que propagam determinados conhecimentos errados, né, equivocados, não é por maldade, é porque elas também desconhecem. E aí eu comecei fazendo umas postagens mais técnicas e eu vi que aquilo não engajava. Não engaja, não anda, né? E quando a gente começa a se expor no Instagram, a gente quer que as pessoas tenham acesso àquela informação, né? E aí eu comecei a observar que os memes, eles estouravam muito rápido, né? As fofocas, elas se espalham feito rastilho de pólvora, né? Elas se espalham como se fosse uma virose, por isso que o nome viral, né? Daí vem o nome, a tal publicação viralizou no Instagram. Por que elas se espalham? Memes e fofocas dão acesso ao que a gente adora, a dopamina fácil. A dopamina fácil que hoje a gente consegue com o meme, com a fofoca, com a pornografia. Sim. E tudo que vem fácil demais vicia muito fácil, né? E quando você tem outras vias que são um pouco mais difíceis de conseguir ela, você não quer correr atrás. E aí um belo dia eu pensei, poxa, as publicações técnicas, elas são feitas com o maior carinho do mundo. Eu tento dar uma linguagem acessível, mas não estão sendo vistas. Então o que está adiantando isso aqui? Pensei, não posso vencer o inimigo, junte-se a ele. Então, vamos tentar falar de ciência agora no formato de memes, né? No formato de uma fofoca. Como? Aproveitando uma trend do momento. Saiu lá o caso da Virgínia, né? A gente pega e faz um meme adaptando para a realidade da farmacologia a história do bebê reborn. Gente, eu sugeri para ele. Isso. Não, o Bruno é tão criativo. Eu sugeri para ele, Bruno, faz aí um vídeo do bebê reborn. Gente, vocês têm que assistir. Gente, eu chorava de rir. Eu falei assim, meu Deus, que criatividade é essa? Mas assim... Isso. Ficou assim, sensacional. É a trend do momento. Quando tu me sugeriste aquilo, falando assim, Bruno, fala alguma coisa sobre tratamento de bebê reborn. Eu tava dirigindo quando eu vi tua mensagem, tinha parado no semáforo. Falei, gente, como é que eu vou fazer? Aí começou a estourar as ideias, né? Eu fiquei louco pra ir pra casa gravar, porque quando eu tenho a ideia, eu anoto num bloco de notas do telefone. Eu também, eu acho tudo que eu assisto. Se eu estiver dirigindo, eu abro o bloco de notas, ligo o microfone do celular e vou falando. Aí fica tudo mal feito, mas depois eu entendo o que eu queria dizer. E aí eu cheguei em casa naquele mesmo dia e fui gravar. Então a gente aproveita aquela trend do momento, que é o que tá dando, né? Tudo que se falava de bebê reborn tinha o maior alcance do mundo, né? E eram só brincadeiras. Então a gente faz a brincadeira, fala um pouquinho de ciência. Faz a brincadeira, mas informa, porque a realidade, como tu colocou lá, muitas vezes é o problema da mãe. Exato. É a pessoa que está adquirindo o boneco. Então a gente tem que... Os outros profissionais também precisam ocupar esse espaço. É isso que eu porque acho. se os bons não ocuparem esse espaço, os maus ocuparão. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter consciência do nosso papel, tanto enquanto cidadãos quanto enquanto profissionais. Né? Eu sou professor de graduação, de pós-graduação. Meu papel é divulgar ciência de qualidade. Então,
Por enquanto, essa forma é muito prazerosa, sabe? Às vezes me perguntam assim, mas não dá muito trabalho? Dá. Dá muito trabalho. Eu tenho que fazer figurino. Eu sou tudo, né? Eu sou roteirista, diretor, ator, principal, coadjuvante. Eu que edito. Eu perguntei, gente, agorinha, Bruno, tu faz tudo. Eu que faço tudo. Dá muito trabalho? Dá, mas eu me divirto muito fazendo. Um dia eu vou colocar uma outra câmera para gravar os bastidores, porque eu me acabo de sorrir quando eu tô gravando. Eu mesmo me divirto com as coisas. Então me faz bem, né? E aí no final fica um vídeo legal, eu vejo que as pessoas gostaram, né? A informação chegou através do meme. As pessoas viram por causa do meme, tanto que no final eu sempre digo, né? Esse é meu jargão do final. Eu não sei se você está aqui pela farmacologia ou pela avacalhação. E falando na questão da influência, gente, do conteúdo, por exemplo, eu não comprei mais colágeno, Bruno. Oh, que bom, Carol. Gente, então assim, é para vocês entenderem o poder, né, da influência. E eu falo muito da influência positiva. Eu acho que a gente tem essa influência positiva na internet. A gente pode, sim, usar o nosso Instagram para divulgar, para educar. Muita gente chega para mim dúvidas de tudo que é jeito. Carol, aí eu, olha, é isso não é assim. E a gente tem um público que eu acho que o público de Bruno é muito parecido com o meu, que são esses concurseiros, são pessoas que querem seguir a carreira. A gente participou, né, Bruno, semana passada de um evento da Sabio, na Universidade Estadual do Maranhão, falando sobre perícia. Então, gente, as pessoas ficam tão encantadas. E assim, eu também tenho o maior prazer. Dá muito trabalho, dá. Mas assim, é tão bom a gente poder contribuir, porque como eu falei para eles, eu já sentei naquela cadeira. Quando a gente tá ali na universidade, a gente tá buscando inspiração. Peraí, gente, o que eu vou fazer na minha vida? E aí você vai lá, você esclarece, você incentiva. Então, assim, eu particularmente estou muito nessa missão, né, com a internet. Verdade, é muito prazeroso, é muito trabalhoso, né? Mas a gente tem que ocupar esse espaço. Eu penso também que a gente tem que ocupar aquele espaço ali, a gente tem que estar ali, até porque a pessoa vai ali, porque aquela informação naquele Instagram, geralmente ela vai estar correta. Exato. Né? Eu gosto muito também de pegar a informação divulgada por grandes influenciadores, né? Que muitas vezes são informações erradas. Exemplo, tem um médico muito famoso na internet, ele tem mais de 3 milhões de seguidores e a página dele é cheia de informações não pautadas pela ciência. Ele acha que ele está falando de ciência, mas ele não está. E não só eu faço isso, eu já vi muitos outros perfis também muito bons, pegando postagens dele e debatendo aquilo, né? Não é para você manchar a imagem do profissional, a ideia nunca foi essa. Mas como a gente sabe que tem muita gente vendo a informação errada, a gente tem que ter a responsabilidade e o carinho de tentar trazer a informação correta. Ele é um dos que fala sobre os benefícios do colágeno oral, que só ele consegue achar embasamento científico para isso, né? E tá lá na página. Ontem mesmo eu estava procurando umas coisas lá para ter umas inspirações de postagem, né? Que eu me inspiro na página dele quando eu quero falar de alguma coisa assim. Eu vou lá ver uma coisa que ele postou que eu sei que está em desacordo com a boa ciência. E eu vi mais uma vez a postagem do colágeno lá. Então a gente tem que estar ali para corrigir isso. Não, né? eu vou. Toda vez, gente, que eu olho um colágeno, eu falo assim, minha irmã começa a rir. Eu falo, meu Deus do céu, não, eu não. Eu falei para minha mãe, não compra mais colágeno. Mas por que a médica passou? Eu disse, não tem evidência. Não tem. Não tem. Não adianta. E a soroterapia também, não, né? Que a gente não, eu também falo. Ai, gente, eu tava. Quase que eu ia tomar uma soro. Oh, meu Deus, ainda bem que eu não tomei. Eu ia fazer, sabia? A soroterapia, por exemplo, é porque assim, muitas vezes parte-se, né, esses influenciadores que usam informação errada, eles partem de premissas verdadeiras para conduzir a conclusões falsas. Muitas vezes com interesses comerciais. Exemplo. Quando ele começa a falar do colágeno, ele fala que o colágeno é a proteína mais abundante nos seres humanos, que ela é importante para a saúde de pele, ossos e articulações. E que você perde colágeno ao longo da vida. Pronto, premissas verdadeiras. Aí ele conclui com a conclusão falsa. Então você precisa repor colágeno por via oral. O que não é verdade. O colágeno é uma proteína. Ele vai ser todo degradado ao longo do teu trato digestivo, começando pela ação de pepsinas no intestino, no estômago. Então o que você vai absorver são apenas aminoácidos, né? E aí o pessoal pergunta, mas isso não é bom? E o whey protein? O whey protein também. Você vai quebrar o whey protein todo em aminoácidos menores. O problema é que o colágeno, 50% dele é formado de 3 aminoácidos apenas.
Ou seja, ele não tem nem variedade de aminoácidos. Ao ponto que o whey protein tem uma imensa variedade de aminoácidos, inclusive aminoácidos essenciais, que são aqueles que você só consegue se você obter pela dieta. Esse 50% que eu falei do colágeno tem mais um problema, você produz eles. Então o colágeno vai te encher de 3 aminoácidos que o teu próprio corpo produz. Então ele tem pouca variedade e ainda por cima vem copiar o que Deus já fez. Deus já te forneceu esse tipo de aminoácido. Você não precisa comprar naqueles potinhos de R$300, né, Carol? Carinho, né? Gente, o pior que é muito caro. E do Ozempic. Do Ozempic. Não, o Ozempic. Não, assim, merece o Oscar. Eu tenho que te dar um Oscar por aquele vídeo do Ozempic. Gente, assistam, por favor. Só contextualizando, foi a notícia que saiu que o Ozempic causava aumento de pênis, né? E aí eu olhei e falei que essa aqui dá uma postagem legal. Aí né? Vocês imaginam o ator. Ele, assim, incorporou o ator, veio dentro dele. Aí eu falei assim, não, gente, o Bruno não existe. E essas coisas é a parte que dá mais trabalho, é a parte do figurino, né? Às vezes eu preciso sair pra comprar uma coisinha ou outra, assim, né? Uma besteirinha, tipo... Agora, recentemente, eu fiz uma postagem que eu queria ter um personagem do Gênio da Lâmpada. Eu saí pra comprar uma tinta, pra pintar o rosto, pra ficar azul. E às vezes no figurino é improvisado. Então eu vou usar a roupa da minha mulher, né? Isso já usa roupa, inclusive, já ela usa não, shampoo, ela não sabe, viu? Ela vai saber agora, né? Eu peguei um vestido dela e rasguei, né? Eu fui tentar vestir e rasgou. Não sei se ela vai ver o podcast, mas se ela ver... Desculpa aí, viu, amor? Foi sem querer. Tudo em prol da arte da ciência, claro. Tá? Os shampoos dela também são muito bem-vindos, né? Eu olho direto. Quando ela vacila com o Sebastião no banheiro, não tem conversa. Eu encho a mão mesmo. Gente, vocês têm que acompanhar a Bruno, porque eu falto morrer de rir. E eu tô esperando, Bruno, a criação, gente, de conteúdo pra área pericial. Do mesmo estilo, memes, claro, memes informativos, porque a gente tem muita coisa interessante pra informar pra sociedade. Eu até dei uma dica, Bruno, vamos falar do controle de qualidade no mundo do crime. Ótima ideia. Começa Carol, logo a dá umas inspirações boas, viu? Porque eu fico pensando, eu assisti outro dia eu olhei uma postagem falando sobre drogas, né? Uma apreensão de drogas. E na hora que foram ver, era maconha, né? Entre aspas, porque a gente não sabia o que era. E era cocô de cavalo, né? Assim, coisas surreais. Acontece mesmo, Bruno, no laboratório. Como é que funciona? Essas drogas. Tem muito adulterante, é o nome? É adulterante. Adulterante, porque a gente vê a cocaína que é branquinha e ali não tem nem cocaína. Tem o quê? Tem... bicarbonato de sódio, creatina. É isso que eles usam para adulterar. Inclusive, esse tipo de análise química a gente faz hoje no laboratório, né? No ILAF. Hoje a gente não só consegue dizer que eventualmente ali não tem cocaína, como a gente consegue dizer o que tem, então, né? Já que não é cocaína. Interessante. Não tem isso, mas tem isso. Isso, a gente hoje tem uma instrumentação que nos ajuda a responder isso de maneira a contento da justiça, né? E de fato, né, o usuário de drogas ilícitas, ele tem que ter a seguinte visão. Tráfico não tem controle de qualidade e não adianta você reclamar no PROCON. Não tem órgão. Não tem órgão de defesa do consumidor. E o traficante também não tem muita ética. Ele quer lucrar. Tu tem noção, Carol, de quanto custa 1 quilo de cocaína? Tem nem ideia? Nem ideia. Varia muito do país, varia muito da pureza da droga, mas 1 quilo de cocaína pode chegar a valer R$50 mil. Nossa. Se a pessoa estiver tentando entrar em países cuja pena para tráfico é a morte, fica ainda mais caro, como é a Indonésia. Teve até aquele caso do brasileiro que entrou com cocaína numa prancha de surf, se não me engano, que foi executado. Na época, acho que a presidenta era a Dilma. Ela chegou a pedir perdão presidencial para ele, mas não foi concedido e ele foi executado. Aí ali chega a valer R$300 mil 1 quilo de cocaína. Porque se você for pego, acabou. Vai de arrasta para cima ou para baixo, né? Dependendo do que você fez ao longo da vida. E aí, o tráfico não está satisfeito com isso. É muito dinheiro, mas para eles ainda é pouco. Então, o que ele faz? 1 quilo na mão do traficante vira 3. Como? Ele dilui com qualquer pó branco, se for cocaína no caso, qualquer pó branco. Ele vai diluir com bicarbonato de sódio, ele vai diluir com maisena, ele vai diluir com creatina. Teve uma época que a creatina estava até em falta no mercado, né? Na época da pandemia, porque além dos
usuários de creatina das academias, né, consumirem muito, o traficante também estava comprando creatina no balde para diluir droga, né? Então, Nossa, da creatina eu nem sabia. a creatina também ele é usado para diluir. Eu costumo dizer que o traficante mais cuidadoso, ele dilui com lidocaína, por exemplo. Por quê? Certamente tu deve lembrar de filmes policiais antigos, né? Quando o policial aprendia cocaína, ele não mandava pro laboratório para testar. O que ele fazia? Ele pegava um canivete, né? Furava o saco e botava na pontinha da língua. Por quê? Se anestesiasse, era cocaína. Então, o traficante que dilui a cocaína com bicarbonato, ele corre o risco de ser desmascarado porque vai diminuindo o poder anestésico. Então, os mais arrojados, eles vão diluir com outros anestésicos, com a lidocaína, o pozinho branco de lidocaína. Mas não é a realidade da maioria das vezes, né? O que a gente pega mesmo na diluição são esses outros produtos que eu citei há pouco, né? Até o ponto que o traficante 1 vende para o 2 diluído, o 2 vende para o 3 diluído, o 3 vende para o 4 diluído, né? Porque é uma cadeia. Chega lá no usuário. Não tem nada. Não tem nada. Já aconteceu de chegarem apreensões. Já tem apreensões que não tinha nada. Várias vezes. Já chegaram lá 30 pacotinhos, amarradinho, bonitinho, como o traficante. Pequenininho, plástico amarradinho. A gente vai fazer análise, não tem nada, não tem cocaína, dá negativo. Já diluiu tanto, né? E aí o usuário ainda cheira e diz que ficou doidão, né? Só efeito placebo. Não tinha nada. Existe efeito placebo. Existe efeito. O efeito placebo, ele é científico. O efeito placebo é real, ele é publicado mesmo, é um efeito real. O usuário acredita naquilo, né? E ele começa a ter os sintomas. Ele começa a ter sintomas de entorpecimento mesmo. Mas ele só cheirou um pouco de creatina, né? Às vezes um pouquinho de maisena. Então é isso. Aí esse caso que tu citaste da maconha, né? E da maconha. Maconha é mais difícil de diluir porque a quantidade de produtos que você pode usar para diluir, o que tem aí no mercado que se parece com maconha? O estrume de boi. É por isso que às vezes tem usuários fumando cocô de boi, achando que tá fumando maconha. E às vezes ele pode até estar fumando um pouco de maconha, mas tem cocô de boi misturado, viu? Gente, então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? E de fato acontece mesmo. O tráfico não tem ética, não tem respeito por ninguém. Não tem nada, nenhuma qualidade. Não tem fiscalização, né? Com certeza. Bruno. Gente, eu trago um monte de perguntas, não sei pra quê, porque a gente acaba falando sobre outras coisas. E uma coisa que eu queria te perguntar. Dificuldades. O que tu acha que se torna hoje? Eu sempre gosto de falar das dificuldades, né? Como perito, onde tu trabalha, né? Que é no laboratório. Quais seriam essas dificuldades que tu poderias apontar? Eu vou começar falando de uma dificuldade pericial geral, né? Que não é especificamente do ILAF, né? Quando a gente fala de drogas, que é o nosso carro-chefe, a gente vivia um problema que até que já foi atenuado agora, né? A impressão que dava, a gente está falando do nosso sistema judiciário e legislativo, tá? É que o crime estava sempre um passo à frente da polícia, né? Da perícia. A gente tem uma portaria, que é a portaria 344/98, que fala das substâncias de venda controlada ou das substâncias proscritas, que são as proibidas no Brasil, né? Substâncias entorpecentes e psicotrópicas. E aí nós temos uma substância que é chamada de catinona, um exemplo, né? A catinona, ela é extraída da Cata edulis. Ela tem efeito psicotrópico, é uma substância natural. Essa substância, ela foi considerada controlada desde a Convenção de 71. O que o tráfico fez? Como essa substância ela é controlada, a catinona, eles faziam pequenas alterações na molécula que descaracterizavam a substância que era controlada. Então a catinona era controlada. Ele acrescentava um bromo na molécula, virava a bromometilcatinona. Essa substância era controlada? Não. A substância controlada pela Convenção de 71 era a catinona. Aí ele colocava um cloreto, formando a clorometilcatinona. Ou um grupo metila, formando a metilmetilcatinona. E esse era um problema muito grande para a perícia laboratorial, porque os nossos métodos de detecção não eram desenhados para detectar aquela molécula alterada pelo cloreto, pelo bromo ou pelo radical metila. E mais uma vez o tráfico estava um passo à frente, porque a gente tinha que fazer todo um projeto legislativo para proibir aquela substância, para tornar ela proscrita. Felizmente, o nosso legislador acordou,
consultou as pessoas certas. Sim. E hoje a portaria 344, ela prevê o seguinte, ela diz que são proibidas, são proscritas todas as substâncias que tenham aquela estrutura base. Não importa os radicais que estão ao redor dela, se é um bromo, se é um cloreto, se é um metil. Então não importa mais o que o tráfico faça, o projeto legislativo já prevê que aquela substância é proibida. Então, durante muito tempo, a gente ficou nessa brincadeira de gato e rato. Para quem atuava em laboratório, a gente tinha essa dificuldade. E hoje, isso, felizmente, do ponto de vista legislativo, foi solucionado. E do ponto de vista instrumental também. Hoje a gente tem estrutura aqui, a gente tem uma estrutura pericial na capital que melhorou muito. Não deixa passar. A gente tem condições de responder hoje praticamente todos os quesitos relacionados a substâncias entorpecentes, substâncias ilícitas, né? Então, a gente melhorou muito, né? Era uma dificuldade que a gente tinha, a questão da falta de instrumentação, mas a gente evoluiu bastante. Claro, a gente tem que continuar pedindo para evoluir, a gente tem que continuar mirando a evolução, né? A gente tem que fortalecer nossos pontos fracos e aprimorar nossos pontos que já são fortes. Felizmente, a gente tem muitos pontos fortes hoje. Se tu me pedir aqui uma sugestão para a gente conseguir dar uma alavancada na perícia, não só do ILAF, mas do Maranhão, eu volto a falar da questão de pessoal. A gente sempre vai estar precisando de perícia. É a realidade do Brasil todo, não é um problema do Maranhão, é um problema do Brasil todo. A perícia, muitas vezes, é um procedimento demorado, é um procedimento detalhado, é um procedimento científico. Enquanto eu estou fazendo uma ocorrência, está chegando mais 10 lá na porta. Exatamente, eu sempre falo isso. Então não tem jeito, vai sempre ter uma demanda maior do que a nossa oferta de peritos, né? Mas, obviamente, quanto mais a gente tiver gente trabalhando, daí a importância do trabalho que tu realiza, esse trabalho de palestras, mostrando para os estudantes o que é o perito, desmistificando, né? Eu sempre falo. Tem gente que até hoje pensa que tem que fazer uma pós-graduação para ser perito. Não precisa. Isso. Você só tem que ser graduado na área exigida pelo edital e ponto final. Ponto final. Você quer fazer uma pós-graduação? Tudo bem, você vai ter conhecimento. Conhecimento é sempre bem-vindo, mas jamais entendendo que aquilo é pré-requisito. Então, esse trabalho que tu realiza de palestras, de conscientização, ele é muito bem-vindo nesse sentido, né? São os futuros peritos que estão te ouvindo. Sim. São esses alunos que estão agora na graduação, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º período, que se tornarão futuramente peritos, né? E às vezes ali naquela palestra nasce o interesse de alguém brilhante que vai vir compor o nosso quadro de funcionários. Gente, né? assim, eu fiquei tão feliz, por isso que eu, assim, mesmo às vezes eu tô cansada, né? Porque, como eu falei, dá trabalho, eu fico pensando o que eu vou postar. Mas eu tive um depoimento, eu até deixei no destaque, no meu perfil, aquele perfil marcado, de um aluno, vou contar essa história aqui. Ele, de uma escola particular. Aí eu fui, porque a gente fez o Criminalística para Todos, que foi um projeto para estudantes, tanto universitários quanto estudantes, né, de colégio, rede pública e rede privada. E o aluno, né, ele já me conhecia, na verdade, da rede social e foi pro congresso. Gente, ele ficou tão encantado, que ele disse que ele quer seguir a área da perícia. Ele passou para medicina e ele quer ser médico legista. Ele vive postando assim, você quer ir para o hospital? Ele, não, eu já sei o que eu quero. Então, assim, sabe, isso para mim paga, sabe? O esforço. Porque talvez eu mostrei para ele um mundo, como para tanta gente, que as pessoas nem imaginavam que existia. É verdade. Então, assim, depoimento eu recebo demais. Nossa, eu não sabia que era assim. Então, assim, mesmo que a gente esteja às vezes cansada, ai meu Deus, mais uma palestra, mas a gente vai por essa missão, que eu acho, né, que também hoje é a tua, e hoje eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa pela frente. Verdade. Para ajudar essas pessoas. Assim como um dia alguém me inspirou, eu quero ser inspiração para alguém. Né? Eu falo, quando eu estava na faculdade, aliás, quando eu estava no colégio, a gente fica pensando assim, eu quero ser... Como é que eu decidi para seguir a área de farmácia? Porque aí a tia de uma amiga minha era farmacêutica, eu vivia na casa dela, eu achava assim sensacional. Então a gente busca inspiração o tempo todo. Verdade. A gente tem que estar se inspirando mesmo. E eu falo, é tanta influência negativa na internet, por que não ser uma influência positiva? É verdade, é verdade. Aquilo que a gente falou no começo, a importância de a gente ocupar esse espaço. Onde o bem se cala, o mal prospera. Então, seja o bem, né? Leve adiante uma boa mensagem, uma boa inspiração. Porque se você não fizer isso, alguém fará e pode ser alguém ruim.
Exatamente. Por que a gente vê, às vezes, nas favelas, né? Já vi documentários sobre isso, né? Às vezes as crianças já crescem querendo se tornar o quê? Traficante, porque ali é o ambiente que ela vive, é a inspiração que ela tem. Isso é a inspiração que ela tem, é o que ela olha os caras com carro de marca, carrão, né? Com relógio de marca, roupa de marca, aquela vida de luxo, o poder, o status e a inspiração que elas têm. Então a gente pode aparecer, nem que seja pela tela do celular ali, num vídeo de 30 segundos, e aquilo pode ser a inspiração que muda a vida de alguém, né? Naquele momento ali. É isso, gente. Assim, eu acredito muito na rede social usada dessa forma. E, nossa, assim, Bruno, deu tanta história, tantos depoimentos. Eu fico assim, gente, que coisa linda de criança. No CNC, teve uma criança que viu o Criminalística para Todos, pediu para a mãe dela ligar para o Congresso para perguntar se ela podia ir. E aí a gente autorizou, assim, para o Criminalística para Todos, né? Que eram assuntos mais tranquilos. E ela levou uma carta, gente. Eu até botei no dia da abertura. Gente, assim, a gente fica pensando que papel a gente tem, né? Como ser humano, como profissional, de não só ali, só faço meu laudo e acabou, né? E uma outra coisa também, Bruno, que eu percebo na rede social é a questão do esclarecimento. Gente, não tem uma vez que acontece alguma coisa, alguém manda uma mensagem, coisas, meu Deus, por que tá demorando liberar esse cadáver? Nossa, por que demora? Até uma amiga minha passou por essa situação. Carol, uma situação trágica que o filho dela faleceu e os exames, o IML solicitou exames. E a previsão era de 30 dias. Ela, meu Deus, mas se a gente fizer um exame laboratorial de sangue, a gente faz de manhã e tá pronto à tarde. E não é a mesma coisa, sabe? Então, às vezes, as pessoas, elas querem informação. E, às vezes, elas não sabem nem onde buscar essas informações. Verdade. Básico, né? Não tem o básico. Né? Então, assim, eu faço muito isso. Toda vez alguém manda mensagem, meu Deus, mas como é isso? Como é isso? Olha, tem que seguir o procedimento tal. É desse jeito mesmo. Então, às vezes, a gente fala, eu sempre falo uma coisa que talvez a experiência das pessoas com a gente foi no pior momento da vida delas. Ninguém vai ali por um fato bom. Bom, nunca é. Né? Nunca é. Alguém morreu, alguém sofreu um acidente. Né? E eu falo muito isso. Assim, a gente pode, sim, contribuir mais do que a gente contribui. Porque a gente não fala, vem outra pessoa e fala. É a pessoa que nem sabe o que está falando. Verdade, verdade. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? No poder da comunicação. E eu vejo isso, Carol, até como uma missão cristã mesmo, né? Lá no livro de Gênesis, Deus diz: ide e multiplicai-vos, né? Esse multiplicar, ele não é só referente à procriação. É multiplicar o que você tem. Jesus, quando passou por aqui, Jesus passou multiplicando tudo. Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe, multiplicou o amor, a compreensão, o acolhimento, né? E a informação. Jesus veio também corrigindo um monte de informações erradas daquele momento, né? Tinha informações, por exemplo, da época que não se podia de forma nenhuma trabalhar no sábado. O que Jesus veio e fez? Ele curou no sábado. Foi criticado por isso na época. Então, a gente tem que copiar esse modelo. Nosso papel é de multiplicar conhecimento, multiplicar informação. E aí a gente está no caminho certo. A gente dá nosso... mas eu sozinho não vou mudar a realidade. Não vai, né? Mas você dá... Sozinho não. Mas você dá ali a sua pequena contribuição. Enquanto quando a gente se junta com outras pessoas que fazem o mesmo, isso vai ganhando proporção. Isso. E a gente vai observando. E você vai inspirando. Você está fazendo, você vai inspirando outras pessoas a fazer também. Exato. No Instagram, por exemplo, os vídeos que eu faço, muitas vezes... eu busco inspiração em alguém. Eu vi um vídeo legal, vou fazer isso aqui, adaptando para farmacologia. Sim. O cara fez lá um vídeo sobre ciclo menstrual, só que ele não estava falando especificamente dos hormônios, né, de progesterona, estrogênio. Aí eu olhei, já anotei no bloco de notas. Falei, vou fazer um parecido com o dele, só que eu vou trazer para farmacologia. Então a gente está sempre se inspirando em alguém. E a gente tem que ter a ideia de que alguém pode se inspirar na gente também. Isso. Não, é fantástico, gente. Eu sou bem fã, né? Todo mundo sabe que eu adoro realmente esse mundo digital por essa missão. E hoje, ou você está no mundo digital, ou você está fora do mundo, né? Porque na verdade não existe opção não mais. Existe opção, então, quem não entendeu, gente, ou você está... Ainda hoje tem gente que fala, não gosto de Instagram. Agora a novidade, eu não gosto de inteligência artificial. Eu sinto muito, você vai ficar para trás em tudo. Em tudo. Não importa o que você faça na vida, você vai ficar para trás. Não é uma questão de gostar. Você tem que se adaptar.
Assim como quando a internet nasceu lá atrás, havia quem dissesse que aquilo não prosperaria, eu não gosto disso, não preciso disso, eu vou continuar na caneta e no papel. Essa pessoa sumiu já, né? Se ela continuou com esse modelo de negócios fora da internet, o negócio dela sumiu. Verdade. Então a gente tem que saber usar, a ferramenta tá aí, a gente pode usar ela da melhor maneira possível. Na verdade, a ferramenta tá ali para ajudar a gente. Nossa, eu sou fã, não, demais, né? Claro, eu até fiz uma postagem ontem sobre isso, né? Falando, porque saiu um artigo falando que, mais uma vez, né? Matérias sensacionalistas, às vezes falando que a IA estava deixando as pessoas mais burras e tal. E aí eu pego o artigo, analiso ele e trago a informação correta. O artigo não disse isso, né? A imprensa, em busca dos cliques, dos likes, ela distorce a informação, né? E não era exatamente isso. E no final da postagem eu coloco, né? E existe uma grande diferença entre você fazer entre algo ser feito por inteligência artificial e algo ser feito com inteligência artificial. Eu faço algumas coisas com inteligência artificial. Eu também falo isso. Eu ajusto na inteligência artificial. Eu não pego e crio absolutamente tudo ali. Eu tenho, eu quero... melhora esse texto, bota alguma coisa. É uma coisa... A IA é o melhor aparador de arestas que você tem hoje. Você torna um texto que você escreveu, né, mais atraente. Você pede para mudar a linguagem, né, para ficar uma linguagem mais acessível. E para botar os emojis, para verdade botar adaptado para rede social. Então não tem como você estar fora do mundo digital hoje. Então você precisa. Eu também penso isso. E eu falo muito, gente, falar aqui um pouco da Apotec, principalmente a Apotec, porque a gente também quer atingir muito a classe política. A classe política está na internet. Né? Não tem um político que não tem ali uma rede social. E, inclusive, quando a gente vai para os gabinetes, principalmente em Brasília, eles pedem, qual é o seu Instagram? Peraí, para marcar. Então, assim, é um mundo, gente. É um mundo que, como tu falou, né, Bruno? A gente precisa entender que não vai existir mais um mundo sem as redes, as redes sociais. E, principalmente, o YouTube, gente, que eu sou viciada em YouTube. Podcast. Gente, eu passo o dia todo quando eu tô fazendo no carro. Eu vou pra academia, é o podcast, porque eu acho que é uma informação, sabe, que tá ali gratuita pra você. Gente, você pode aprender temas diversos, claro, também sabendo quem você tá ouvindo, se aquela pessoa realmente tem autoridade pra tá falando daquele assunto. Então, eu procuro, né, pessoas realmente que tenham autoridade nos assuntos que eu gosto, neurociência, né, vários temas de desenvolvimento humano, que é o que eu mais gosto de assistir, e casos criminais. Eu só assisto essas duas coisas o tempo todo. Então, é isso, gente. O mundo é digital. E a gente também quer estar falando aqui para desmistificar sobre isso. Que a gente tem um poder muito grande aí de influência. Nós temos um poder muito grande de influenciar. E eu falo positivamente. É verdade, Carol. Assim, isso que tu falaste agora, tu já me influenciou a não tomar mais colágeno. Eu já tive... eu falo brincando, toda hora que eu olho eu rio, eu falo assim, ai meu Deus, eu quero... Não vou comprar. Eu já tive relatos de outras pessoas semelhantes a esse, não especificamente com colágeno, e isso foi fazendo uma ficha cair, sabe? Foi aumentando o meu senso de responsabilidade. Isso. Eu fui pensando, cara, eu não sou famoso, mas eu não tô ali, eu tô aparecendo, então eu tô influenciando alguém. E aí é que eu tomo ainda mais cuidado e tenho mais carinho com a informação que eu trago e com a forma que eu trago essa informação. Tem uma coisa, Bruno, eu penso assim, tu tem muita coisa na tua cabeça e seria egoísmo você não ajudar as pessoas da forma que tu tá ajudando. Verdade. Você tá ali pegando um conhecimento que talvez eu não vá saber ler, interpretar aquele artigo científico, tu pega, olha, eu leio, eu traduzo e boto num formato que as pessoas vão ouvir, vão entender, sabe? Exato. Então, eu acho que também é muito isso. Claro. Quando eu comecei, eu até vou lembrar, a gente nem pode ir. Quando eu comecei nas redes sociais, que eu não falava nada, meu Instagram era fechado, e começou muito convite. Ai, Carol, faz uma palestra. Eu digo, Jesus, o que esse pessoal quer com palestra? Onde é que o pessoal já sabe que eu sou perita? Mas na UFMA sabia, minha orientadora sabia. E eu ficava fugindo, né? E aí eu fiz um curso de oradores e palestrantes. E a minha professora aqui, maravilhosa, a Aline Marra, ela mudou a minha cabeça naquele dia com uma frase. É muito egoísmo você guardar as coisas pra você. Sabe? Tem alguém pedindo pra eu falar e eu não vou por quê? Que egoísmo, sabe? Assim, eu vi aquele sentimento, meu Deus, eu tenho muita coisa pra falar, mas eu não quero falar porque eu não tô me sentindo confortável de falar. E aquilo foi mudando na minha cabeça. Eu falei assim, gente, é verdade. Sabe? Tem alguém querendo, tem alguém precisando. E aí isso veio
veio isso assim, cara, será que... Não, eu sou perita, meu trabalho é ali, eu faço meu trabalho e vou fazer um laudo e acabou, morreu, não quero papo mais com ninguém. E eu comecei a pensar, não é só isso. E é uma honra, né, Carol, saber que alguém parou pra te ouvir. Isso. É uma honra muito grande. Eu dou aula há muitos anos já, o pessoal sempre pergunta, Bruno, tu não fica nervoso? Eu falei, de jeito nenhum. Às vezes eu fico nervoso quando tem pouco aluno em sala. Eu gosto quando tem sala cheia de 100, 200 alunos, porque é uma honra muito grande. É isso que me estimula. É a honra de aquelas pessoas estarem paradas me ouvindo. Quando alguém para pra ouvir um vídeo meu completo de 30 segundos no Instagram, 1000 pessoas que seja, é uma honra muito grande. Então, é honroso para quem fala e para quem ouve, né? É uma troca. É uma troca. Né? É um jogo de ganha-ganha. Não tem ninguém perdendo. Porque a gente, na verdade, a gente está servindo com o que a gente tem. Isso. Com o conhecimento, com o nosso tempo. Servir é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Servir controla ansiedade, depressão, tristeza. Quando você está muito triste... Você faz uma boa ação, você não volta para casa assim com uma sensação maravilhosa? Por que tanta gente se vicia em serviço voluntário, né? Em hospitais? Porque aquilo é muito enriquecedor, é o jogo de ganha-ganha. É bom para quem está prestando o serviço, é bom para quem está recebendo o serviço. Então, servir sempre. Até Jesus, que era Deus, se fez servo. Lavou o pé dos discípulos. Então... Ele mostrou pra gente o que que a gente tem que fazer para ser feliz nessa terra. Servir. Verdade. E a rede social é uma ferramenta maravilhosa para servir. Você serve ao mesmo tempo 20.000 pessoas. O que você não faria presencialmente. Exatamente. Também por causa do alcance, Isso, o alcance é exponencial. Nossa, assim, a gente tem contatos, é incrível, né? Quando eu comecei no Instagram, esse meu Instagram que é o de perita, Bruno, eu recebi uma carta, uma jaqueta, um monte de material do CSI verdadeiro da Inglaterra, do Reino Unido. Eu pensava que era trote. O cara falou comigo, hello, tudo em inglês, papapá. Eu disse, rapaz... mas eu fui no Instagram, vi que era verdade. Eu disse, eu queria muito mandar um presente pra você e tal, e tal. Aí eu falei, gente, a gente do já céu. pensa que é golpe, né? Já pensa que é golpe. Rapaz, gente, chegou lá em casa, quando eu abri a jaqueta que eu tiro foto, essa jaqueta que eu tiro foto é de lá, mandou uma carta com toda a estrutura dele e tal. Aí eu falei, gente, quando é que eu ia ter oportunidade de falar com uma pessoa dessa se não fosse na rede social? Verdade. Sabe? Uma postagem, eu falei alguma coisa, ele, você é o real CSI, você não sei o quê. Eu digo, te proporciona o networking, né? O network. E aí que entra o network. Antes, como é que você podia fazer network? Você tinha que viajar para um congresso, né? Isso. Gasto, deslocamento. Hoje você faz o network pelo Instagram. Nossa, tá aí. Gente, quando eu comecei em 2020, foi em 2020 que eu comecei na rede social, né? Na verdade, no Instagram profissional. Gente, eu conheci todos os peritos que eu não conhecia, eu nunca nem ia conhecer se eu não estivesse na rede social. E aí entra uma coisa importante que eu falo muito, não sei se vocês são assim lá no ILAF, mas eu creio que sim. Eu posso não saber resolver este problema na perícia, mas eu conheço alguém que sabe. Exatamente. Então, eu já peguei, gente, muitos casos, assim, que a externa, né, tem casos, assim, bem complicados, que eu não sabia nem pra onde ir. Rapaz, eu tenho fulano de tal que mora não sei aonde, que é especialista nisso, pronto, me ajudou. Sabe? Então tem isso, essa troca. Essa troca é essencial. Inclusive aconteceu ontem. Tu tá perguntando se acontece lá no ILAF. Ontem mesmo, um dos colegas teve, através de um contato com um perito de outro estado, ele ajudou a gente a desenvolver um método de análise adaptado à nossa realidade aqui, para a gente detectar substâncias utilizadas como iniciadores de incêndio. Olha. A gente tem essa demanda. Então, às vezes, chega lá teve um incêndio numa casa, chega fragmento de colchão, de cama, o delegado quer saber que material foi utilizado para iniciar o incêndio, né? Esse colega de outro estado nos ajudou a desenvolver um método adaptado para o nosso cromatógrafo gasoso. Sim. Então, esse network é essencial, ele poupa tempo. A gente poderia desenvolver o método aqui? Poderia. Mas a gente ia levar muito mais tempo fazendo tudo do zero. E a internet, como tu falou, a gente tem aquele acesso, cada um começa a seguir um outro, começa a acompanhar o trabalho do outro. Verdade. Porque a gente não tem condição de estar todo o tempo em todos os congressos. Eu fiz muito network no congresso ano passado, aqui de criminalística, presencial. Mas nada se compara com o que eu fiz depois do congresso pelo Instagram. Exatamente. Muitos contatos. Não, o congresso, gente, ele, como é que eu falo? Ele uniu muita gente.
Nossa, foi muito verdade, gratificante. foi Muitas maravilhoso. pessoas que nunca tinham participado do CNC, que relataram, gostei, conheci muita gente do Brasil. Muitos alunos também, né, de Muitos faculdade alunos. visitaram, né, Carol? Assim, Muitos, a gente teve. Não, gente, foi eu surreal. nessas palestras que eu andei dando, às vezes o tema nem era perícia. Tinha alunos que tinham ido no congresso, sabe? Vinham falar comigo, eu estive no congresso do ano passado. Foi. Tal. Não, eles ficaram encantados. É Nossa, muito com aquele simulado de desastre em massa. Sim. Gente, foi surreal. Nem eu acreditei. Quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, isso aconteceu, porque tem hora que eu falo que eu não acredito do trabalho que deu aquilo ali, gente. Toda hora alguém me parava pra perguntar sobre esse simulado, sabia? Não, eu tava agora, né? A gente tava lá na Sabio, aí, Carol, quando é que vai ter o próximo congresso? Eu digo, oi? Aqui, Olha, né, Carol? Dá um descanso. CNC nunca mais, não comigo, tá? Se alguém quiser fazer depois, que eu acho que não vai querer. Mas assim, congressos menores, eu tô com vontade de fazer. Até falei pra Aline, tu já vai inventar? Eu disse, mas eu quero fazer só um pequeno mesmo. Tu não aprende, né? Não aprendo. Só que aí a gente prometeu, na verdade, a nossa campanha, que nós íamos fazer 2 seminários, um em Imperatriz e um em Timon. E Imperatriz tá cobrando, cadê o seminário que tu ia fazer aqui? Eu digo, muito bom calma, mesmo, eu vou bom. fazer. É muito interessante, porque a gente atinge também o judiciário. Nossa, a gente teve muita... Olha, aqui no CNC, na trilha de feminicídio, as promotoras todas vieram. Todas foram no congresso. Não sabia, meu Deus, eu não sabia que era assim. Delegadas. Assim, o network, até mesmo para essa integração Sim. dentro daqui do nosso estado. Quando o delegado e o promotor conhecem como é feito o nosso trabalho, facilita para todo mundo, Facilita né? para todo mundo. Eles sabem o que perguntar, como perguntar, né? É. É muito bom. Esse tipo de contato de network é essencial, tem que ter. Hoje o network a chave de tudo. É verdade. Ai, meu amigo, a gente vai ter que terminar, porque todo podcast eu falo, se a gente deixar as conversas vão vai embora, assim, 2 horas, 3 horas, mas, Bruno, muito obrigada por estar aqui. Fazia tempo que eu queria fazer esse podcast com ele, mas não estava dando certo. É verdade. Pois, brigadão pela presença. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast, Papo de Perícia. Obrigado, Carol. Tchau.